Neste vídeo nós vamos ver uma pequena explicação aqui do presidente do Fortaleza, Alex Santiago, em relação à pontuação do Fortaleza, né? Que ele fala que a pontuação do Fortaleza já está altíssima e já garante pelo menos a Sul-Americana do próximo ano, né? Lembrando que o Fortaleza neste ano está disputando também a Sul-Americana, vai jogar nas quartas de final contra a equipe do Corinthians, o primeiro jogo no Castelão e o segundo jogo na Arena Neoquímica, né? Eu sinceramente, como nordestino, apesar de ser torcedor do esporte, eu acredito que o Fortaleza poderá sim fazer frente ao Corinthians e eliminar o Corinthians de novo, porque o ano passado o Fortaleza já eliminou o Corinthians, né? Da Copa Sul-Americana. E você acredita que o Fortaleza vai eliminar o Corinthians? Em relação ao Campeonato Brasileiro, já sabe, né? Fortaleza perdeu um jogo nos últimos 11. Porque antes do jogo contra o Botafogo, o Fortaleza tinha 10 jogos sem perder. Aí teve o jogo de número 11, né? O 11º jogo, aí o Fortaleza perdeu do Botafogo jogando no Engenhão, jogando fora de casa, né? Na casa do adversário que no momento que eu gravo este vídeo é o líder do campeonato, e aí já sabe, né? Já começou a mídia do Eixo Rio meio que colocar o Fortaleza de lado e já não considerar, em algumas mesas redondas, já não considera o Fortaleza concorrente ao título, mas considera o Palmeiras que está atrás do Fortaleza na pontuação e tem um jogo a mais. Consideram o Flamengo, que também está atrás. E, claro, consideram o Botafogo, né? Tem jeito não, gente. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Tem condições não, galera. Tem condições não. O Fortaleza tem que vencer todos os jogos, todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não pode perder para ninguém, não pode levar gol, porque se leva um gol, aí já começa a criticar. Se perde um jogo, aí já fala, tá vendo? Cavalo paraguaio, é assim mesmo. Agora, enquanto isso, o Flamengo perde no Corinthians e o pessoal ainda continua dizendo que o Flamengo é candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Botafogo tem 2 pontos na frente do Fortaleza, é o líder do campeonato, mas tem um jogo a mais. E o povo continua considerando o Botafogo líder, no caso, concorrente ao título do Campeonato Brasileiro. Continuam considerando o Palmeiras que tem um jogo a mais que o Fortaleza e 1 ponto a menos, mas não continuam considerando o Fortaleza. No fundo, eles nunca consideraram o Fortaleza. A mídia do Eixo Rio São Paulo nunca considerou o Fortaleza um candidato ao título. Eles foram obrigados a dizer que o Fortaleza é um candidato ao título, porque o Fortaleza estava na primeira colocação do campeonato, gente. O Fortaleza venceu o Palmeiras. O Fortaleza venceu o Flamengo, o Fortaleza venceu a equipe do São Paulo, o Fortaleza não venceu o Botafogo. Realmente, nos 2 jogos que aconteceram entre Botafogo e Fortaleza neste Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não venceu o Botafogo. O Botafogo é que é o grande candidato ao lado do Fortaleza ao título do Campeonato Brasileiro. E Palmeiras, São Paulo, Flamengo correm por fora. Correr por fora não quer dizer que esses times não sejam campeões. Não estou falando isso. Não estou falando, no final do campeonato pode ser que o Palmeiras termine campeão do Campeonato Brasileiro. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que corre por fora. Pronto. Ponto final. Candidato ao título hoje é o vice-líder e o líder, pô. E o líder nesse momento é o Botafogo e o vice-líder é o Fortaleza, porque o Fortaleza tem um jogo a menos. No próximo dia 11, quarta-feira, daqui a uma semana, o Fortaleza vai jogar com o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Se o Fortaleza vencer esse jogo, o Fortaleza passa novamente para a liderança do campeonato, 1 ponto na frente da equipe do Botafogo. E aí no próximo fim de semana, do dia 14 e 15, o Fortaleza vai visitar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Botafogo recebe o Corinthians. É torcer para o Corinthians complicar a vida do Botafogo e do Fortaleza pelo menos vencer, né? Vencer a equipe do Atlético Paranaense. Se o Fortaleza vence a equipe do Atlético Paranaense, colocaria 4 pontos na frente do Botafogo, caso o Botafogo perca ou empate. Se empatar são 3 pontos, né? Se perder são 4 pontos na frente do Botafogo. Vamos aguardar. Para isso, claro, o Fortaleza, você precisa jogar muito mais do que jogou contra o Botafogo, né? Porque assim, se
se realmente tivesse que sair o vencedor daquele jogo, Botafogo e Fortaleza, o vencedor seria o Botafogo, nem que fosse por 1-0, né? Porque tiveram ali 2 lances meio que duvidosos, um pênalti no Lucero, mas pênalti não quer dizer gol. Pênalti não é gol, né, galera? O Lucero podia perder o pênalti. Mas aparentemente houve um pênalti ali no Lucero, tal, meio maroto. Depois teve um gol ali um gol do Botafogo que o cara nitidamente domina com o braço. Inclusive o Marinho foi nas redes sociais dizer que o mesmo lance contra o Corinthians anularam o gol dele, né? Enfim, vocês já sabem como funciona, né, gente? Então o Botafogo ganharia por 1-0, mas o Botafogo mereceu ganhar mesmo. O Botafogo jogou melhor que o Fortaleza. Então o Fortaleza precisa jogar contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense melhor do que jogou contra a equipe do Botafogo, né, gente? Bom, olha só. O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, é necessário separar, tá? O CEO é Marcelo Paes, o CEO da SAF do Fortaleza. O presidente do clube é o Alex Santiago, ok? Então o Alex Santiago, em um podcast local aí no estado do Ceará, tava lá conversando com a galera e tal, e ele veio falar da pontuação do Fortaleza nesse momento do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada aí. Realmente é o que a gente fala lá no PC. A gente vai jogo a jogo. É um campeonato de rendimento. Campeonato de pontos corridos é um campeonato contra o seu próprio rendimento. Fortaleza, para chegar na posição que ele conseguiu chegar, ele precisou atingir um rendimento praticamente absurdo. Antes da partida do Botafogo, de 28 pontos, Fortaleza tinha feito 26. Sim. É um rendimento absurdo, principalmente em número de pontos na Série A. Então a gente está muito tranquilo, muito ciente de que a gente tem que viver jogo a jogo, a preparação para cada jogo, né? Sabemos das dificuldades, as oscilações acontecem. Qualquer time do Brasil, seja o Flamengo e o Palmeiras, os maiores orçamentos, oscilam, quem dirá o Fortaleza. Mas a gente sabe que nós estamos com um trabalho bem encaixado, né? Uma continuidade de treinador, uma continuidade de plantel, que vai nos dando essa solidez. E aí a gente vai podendo sonhar, porque, assim, eu gosto muito de ter muita cautela, sabe, Vavá e Renilson? Porque, assim, se a gente fala em título, 2 rodadas que você vai mal, pronto, faz parte de um quadro passado, né? Então é muito importante a gente ir rodada a rodada buscando o melhor rendimento do clube. Agora, não se pode negar que nós estamos com uma pontuação altíssima para o momento do campeonato, né? Uma pontuação que normalmente já garante Sul-Americana, né? 48 pontos normalmente garante Copa Sul-Americana. Mas vamos vivendo rodada a rodada. Agora, obviamente, quando a gente atinge primeiro uma pontuação de 45 pontos, que eu sempre coloco que é o nosso primeiro objetivo, nós imediatamente pensamos na pontuação de Sul-Americana. Logo depois da pontuação de Sul-Americana, pontuação de Libertadores, né? Agora é o nosso principal objetivo de rendimento e quem sabe lá na frente a gente mantendo esse rendimento jogo a jogo, com o nosso torcedor criando essa atmosfera que está dificílima para os adversários enfrentarem aqui, a gente vai sonhar com algo mais. Concordo plenamente com o senhor Alex Santiago, né? O Fortaleza realmente está com uma pontuação altíssima nesse momento, gente. Vice-líder do campeonato, 1 ponto na frente do Palmeiras, sei lá, 2 ou 3 ou 4 pontos na frente do Flamengo. E 2 pontos atrás do líder, que é o Botafogo, com um jogo a menos, né? Então sim, o Fortaleza realmente está fazendo uma grande campanha. Muito possivelmente o Fortaleza ainda vai vencer muito mais jogos. O Fortaleza, assim, eu acredito que o Fortaleza, se não for campeão brasileiro, que talvez não seja, né? Mas o Fortaleza deve terminar esse campeonato entre os 4 primeiros colocados. De certeza, muito possivelmente o Fortaleza termina no G4 e aí tem uma vaga garantida para a Libertadores da América, caso não seja campeão da Copa Sul-Americana, né? Porque assim, se o Fortaleza for campeão da Copa Sul-Americana e ficar no G4, já abre uma vaga na pré-Libertadores. Então, dependendo da colocação do Bahia, pode ser que o Bahia termine, sei lá, 7º, 8º, e mesmo assim ainda consiga ter uma vaga na pré-Libertadores. Vai ter que torcer aí, lógico, o Botafogo. O Botafogo está jogando a Libertadores, né? Se o Botafogo vencer a Libertadores e ficar ali entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, já abre outra vaga. Se o Fortaleza vencer a Sul-Americana e ficar entre os 4 primeiros, já abre outra vaga. E até mesmo se ficar entre os 5, né? Enfim, vamos aguardar, tá? Pode ser que sobre até algo bom aí para a equipe do Bahia, mesmo o Bahia nesse momento não fazendo um campeonato tão bom como fez no primeiro turno. Você deixa aqui a sua opinião, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!